Medida de um segmento. Aqui a gente está falando do comprimento. Então, a medida de um segmento AB, representada aqui então, ela é indicada assim, MAB, ou, como a gente vai fazer normalmente, mais vezes, simplesmente escrevendo AB. Tá? Então, nós vamos representar a medida do segmento AB das duas maneiras. Bom, o que é a medida de um segmento que não é zero, que não é nulo? É um número real, então isso aqui é um número real que ele está associado ao segmento. Né? Então, é um número real, sei lá, 12 unidades, centímetros, e que está associado a esse segmento. E nós temos algumas considerações a fazer. Quais são as três possibilidades? Olha, primeira questão, né, possibilidade. A medida do segmento, ele pode vir a estabelecer, por exemplo, que dois segmentos são congruentes. Então, o que são segmentos congruentes? São segmentos que vão ter a mesma medida, têm medidas iguais. Então, o que são segmentos congruentes? São segmentos que têm a mesma medida. Então, o segmento, por exemplo, AB, ele é congruente ao segmento CD. Qual é a conclusão que eu tiro disso? Ora, se o AB é congruente ao CD, e essa setinha dupla aqui, ela diz o seguinte, que tanto vale a ida, quanto vale a volta do que eu estou falando. Eu vou especificar isso aí já já. Tá? É o C e somente C. Então ele diz o seguinte, ou seja, reciprocamente. Né? Então, reciprocamente, eu tenho o seguinte, esses segmentos sendo congruentes, eles têm que ter a mesma medida. E se eles têm a mesma medida, então eles são congruentes. Então, se os segmentos são congruentes, que são representados por esses três segmentos paralelos aqui, se eles são congruentes, então eles têm a mesma medida. Ou seja, a medida de AB é igual à medida de CD. E vice-versa, se a medida de AB é igual à medida de CD, então eles são congruentes. Tudo bem? Segunda consideração, se um segmento é maior que o outro, a sua medida é maior que a deste outro. Então, uma conclusão direta, né? Se um segmento é maior que o outro, então estou dizendo aqui, ó, que o segmento AB é maior que o CD. E aí eu concluo reciprocamente, ou seja, tanto vale a ida quanto a volta, que a medida de AB é maior que a medida de CD. Olha, isso é importante, a gente está definindo isso de forma apressada, né? Quer dizer, ou em tempo, como queira, porque às vezes um segmento ser maior que o outro, a gente, por já estar na escola há algum tempo, já deduz então que a medida é maior que a outra. Não, era preciso escrever isso. Era preciso escrever isso porque uma coisa é o segmento, outra coisa é a medida do segmento. Né? O que é um segmento? E a terceira consideração, o que é um segmento soma? Né? Como o nome já diz, um segmento soma, ela está associada à sua medida, né? Ou seja, está associada a uma medida que é a soma de medidas parciais, de parcelas. Então, por exemplo, eu digo assim, olha, o segmento RS é o segmento AB mais o segmento CD. Perfeito. Isso implica que a medida do segmento RS é igual à medida do segmento AB mais a medida do segmento CD. Perfeito? Então tá aí. Né? Então, vale também, né, que a gente está tentando definir aqui, é que a gente vai ficar seguro agora que a gente vai poder tratar o segmento e a sua medida da mesma maneira, porque nós já reconhecemos o que é uma medida de um segmento. Tá? Isso tudo pode parecer muito lógico no início, mas vai evitar algumas confusões depois, tá bom? Então é isso. A medida de um segmento, que é isso que a gente está falando, a gente dá um nome, e esse nome é comprimento do segmento. Em geral, a gente associa um número a um segmento estabelecendo a razão entre esse segmento e um segmento tomado como unidade. Né? Então, por exemplo, nós temos um segmento unitário que normalmente a gente usa, que é o metro.
Então, quais são os múltiplos do metro? Decâmetro, hectômetro, quilômetro. Quais são os submúltiplos do metro? Decímetro, centímetro, milímetro e por aí vai. Tudo bem? Então agora ficou claro o que é a medida de um segmento.